Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, como eu havia prometido nos comentários, eu resolvi fazer mais um vídeo para falar sobre o assunto da esterectomia. Alguns comentários de algumas pessoas falando que eu não tinha feito uma esterectomia total, radical. E eu vou afirmar no vídeo que eu fiz sim uma esterectomia radical. E não, eu não tenho câncer, não tive câncer, graças a Deus, não tive problema com câncer. Meu problema foi porque eu tinha muitos cistos espalhados no útero, nas trompas e também nos ovários. A princípio era só para retirar o útero por conta de dois miomas que eu tinha e que me causavam muita dor e muito sangramento, muito intensos. E eu já estava sofrendo há um ano e alguma coisa, quase 2 anos sofrendo com muita dor e resolveu que o melhor seria fazer a cirurgia. Claro que foi depois que eu procurei a médica que me fez um acompanhamento de 6 meses com medicação e não tinha resultado, não tinha melhora. E por isso nós partimos para uma cirurgia. Mas a retirada do útero, muitas vezes não é obrigado tirar o útero, dependendo da idade, né, desse paciente, vai depender se a pessoa já teve filhos, também tem essa questão. Algumas jovens, elas apresentam um mioma e necessariamente não é obrigado a tirar o útero, entendeu? Tem controle para que possa ficar tomando a medicação e esse mioma ele não venha desenvolver, não venha criar um novo mioma ou desenvolver de tal forma que não possa ter filhos, entende? Então, quando parte para uma cirurgia de histerectomia, nesse caso do mioma, é quando realmente não tem mais o que fazer, certo? No meu caso, eu tenho duas filhas, então eu já tinha uma laqueadura. Nesse caso, foi melhor fazer a cirurgia, certo? A escolha de ter tirado o útero e os ovários também partiu da necessidade de que eu havia outros problemas que só foi visto quando abriu. Então o médico optou por fazer uma cirurgia de esterectomia total radical, que é onde se tira o colo do útero. E por que se tira o colo do útero? É porque se deixar o tecido do colo do útero, ele é o mesmo tecido que compõe o útero. Então, uma célula cancerígena poderia aparecer naquele local, certo? Então, por isso que o médico ele retira também o colo do útero e assim evita um problema futuro, certo? Então, ok, essa questão da cirurgia. Deixa eu só falar só um detalhe. Se você é jovem ainda e já tem algum filho, mas você gostaria de ter filho, você descobriu que tem um mioma, dependendo do tamanho, o médico pode fazer a cirurgia e fazer a retirada desse mioma sem precisar tirar o seu útero. Ou fazer a medicação até que esse mioma ele seque. E aí ele não vai interferir na sua vida, certo? Mas se o médico optar por fazer uma cirurgia, é porque realmente precisa. Então vá em frente, não fica com medo, tá certo? É uma cirurgia muito tranquila. Você vai receber uma anestesia hack. No meu caso, eu recebi uma anestesia hack e fui sedada também. E sedada por quê? Porque é uma cirurgia como se fosse um parto, certo? E esse parto, aliás, desculpa, essa cirurgia, ela é um pouco traumática para a maioria das mulheres, principalmente para aquelas que ainda pensavam em ter filhos e devido ao tamanho desse mioma, o médico fala que não tem como fazer uma cirurgia só retirando, não vai resolver e às vezes é preciso mesmo tirar o útero, certo? Então algumas mulheres ficam bem tristes, ficam bem deprimidas por conta disso. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, como eu havia dito no outro vídeo, de que é melhor você cuidar da sua saúde. A sua saúde tem que estar em primeiro lugar. Por quê? Se você não estiver bem, como você vai cuidar da sua família? Como você vai cuidar de você? Como é que você vai cuidar dos seus filhos? Então, imagina que uma mulher faça questão de ter um filho e não queira cuidar do seu útero. E de repente essa mulher adoece. E como é que vai ter condições de criar essa criança, né? Vai ter que outra pessoa cuidar, porque você talvez não tenha condições de fazer isso sozinha, certo? Então não coloque a sua vida em risco por causa de uma bobagem e também por conta dos mitos que as pessoas falam
a respeito da sexualidade de uma mulher que faz uma histerectomia. Eu posso dizer para vocês, por experiência própria, que não tem nenhum problema com a sua atividade sexual, certo? Apesar de ter feito uma cirurgia, que ela é uma cirurgia bastante, vamos dizer assim, uma cirurgia grande, né? Porque fez toda a retirada do útero, ele faz novos ligamentos para a bexiga, porque a bexiga ela fica sobreposta, é, a útero, não fica sobre o útero, ali na frente do útero. Então, quando retira o útero, tem que fazer novos ligamentos, né? Fechar a cúpula da vagina. Então, o canal da vagina ele continua, gente, não fecha, tá? Existem muitas conversas, algumas pessoas falam que é, a mulher fica oca. Não tem como ficar oca, gente, porque o canal é fechado, tá certo? Não é fechado até em cima, ok? Ele é fechado no final, aonde quando você faz um exame de Papa Nicolau, a enfermeira ou o médico que vai fazer o exame, ele coloca um espéculo e lá dentro, lá no fundo, com a escovinha, ele vai tirar aquele líquido para fazer esse exame. Então, é aquela partezinha lá onde a médica ou a enfermeira vai fazer aquela coleta, é ali que eles vão fechar. Todo aquele espaço fica conservado, onde você vai poder ter o seu relacionamento, né, com seu marido, com seu companheiro, tranquilamente. O que acontece? Às vezes a gente sente um pouco de dor no começo, né? Eu já fazem 8 meses que eu fiz a minha cirurgia e só com 3 meses é que eu senti segurança, né, para voltar à minha vida normal. Mas ainda senti um pouco de dor, porque a musculatura ela fica um pouco tensa, né? Devido ao seu estado emocional, devido aos seus medos também. Mas nada que te impeça de fazer ter o seu namoro, né? Esse momento íntimo seu vai estar preservado sim. Experiência própria. Eu tive muitas dores nesse até mais ou menos 40 dias e eu ainda estava sentindo muitas dores, certo? Com o passar do tempo as dores foram diminuindo, mas até 6 meses de recuperação eu ainda sentia dor na cicatriz, mas não era uma dor intensa, certo? É uma dor que incomoda. Eu não conseguia usar uma roupa mais apertada, uma calça jeans, né? Até a calcinha quando fica em cima da cicatriz incomoda um pouco ainda, né? Por conta da cirurgia que foi é uma cirurgia um pouco agressiva nessa questão, tá? Mas fora isso é normal, é uma tranquilidade, é uma paz, porque você não vai se preocupar com a menstruação todo mês, certo? Não vai ter aquela questão das dores, você tem uma qualidade de vida 1000 vezes melhor, tá? Eu não estou praticando exercício ainda, por conta dessa questão de pandemia, eu estou bem em casa, né? E não só por conta da pandemia, mas por conta da questão hormonal, porque quando retira o útero e os ovários, existe um desequilíbrio hormonal, que eu não estou tratando ainda, mas eu sinto calores, a única coisa a minha queixa de agora são os calores, que são muito intensos. Parece que está colocando a cabeça dentro de um forno. Às vezes eu me acordo de madrugada sentindo muito calor. É um calor insuportável, que eu tenho que jogar o lençol fora, eu não consigo usar roupa de manga, certo? E às vezes, mesmo num local que tem ar-condicionado, eu sinto muito calor e é como se a pressão subisse, mas aí eu vou aferir a pressão tá normal. É só a sensação realmente de calor que incomoda demais, incomoda muito mesmo, tá? Mas isso não é justificativa para a gente não fazer essa cirurgia, porque a qualidade de vida que ele oferece é muito melhor. Comparando com a vida que eu tinha, com tanto sofrimento que eu tinha antes, né, isso é de letra. E assim, conversa com o seu companheiro, com o seu marido, se você é casada, conversa com o seu companheiro, explica a situação, né, que não vai mudar nada, certo? Você pode estar com medo de fazer cirurgia, pensando, o marido eu também pensei muito, né, como é que ia ser, se ele ia compreender, porque eu ia passar tanto tempo, e até na minha cabeça, né, passava algumas coisas que eu sabia, porque eu sendo profissional de saúde, eu sou técnica de enfermagem, né, e sou estudante de fisioterapia, faço 4º período, e assim, eu entendo um pouco, né, da fisiologia humana, mas mesmo assim a gente fica com um pouco de insegurança, porque a gente não sabe como que o outro vai reagir.
Graças a Deus, meu marido é muito tranquilo, ele soube compreender, sempre meu parceiro, e conversas sinceras com ele, né? Ele tem sido muito compreensivo com isso. Né? A questão hormonal mexe um pouco, sim, certo? Com a gente. Algumas pessoas, algumas mulheres, elas não relatam que sentem falta de libido, no caso, né? Que é o desejo sexual. Eu não estou tendo esse problema, mas vou recorrer à questão hormonal por conta que a gente percebe que a pele vai ficando um pouco mais ressecada, a gente fica um pouco mais irritada, certo? E a questão do calor, porque o calor faz a gente ficar muito irritado, porque não importa onde você esteja, o calor está te matando. Mas não é um calor constante, é um calor que vem e depois vai embora, certo? Mas tira um pouco da concentração, você fica um pouco irritado. Mas isso passa. Comparado com as dores que eu sentia, para mim isso não é nada, tá bom? Então, gente, um beijo para vocês. Eu espero ter ajudado. Se ficou alguma dúvida, vocês mandam mensagem para mim pelo comentário do vídeo que eu vou ter o maior prazer em responder, tá certo? Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus.